Effective decision makers analyze historical data, explore the impact of decisions under changing conditions, and foster collaboration to choose the best course of action for their business. PyPlan is a unique solution designed to support the whole decision process in a single platform. Empower analysts to research the past to answer what happened. Help them find trends and hidden relationships in your data. Model your entire business with a visual and transparent language to explore future risks and opportunities. Simulate scenarios to answer what-if questions to understand the impacts of every option. And empower your whole team to share their insights and collaborate to choose the best course of action. Discover the efficiency and power of working in an integrated single environment. PyPlan, closing the gap between data analytics and business decisions. Obrigado, Ive. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês e o tempo aqui nessa palestra. É um grande prazer para nós estar aqui com todos vocês, compartilhando um pouco das nossas experiências nesse mundo fascinante do planejamento. Nossa apresentação será bem prática, com casos de aplicação. A ideia é compartilhar com vocês algumas dos nossos cases que a gente trabalhou durante esse ano no S&OP IBP, em diferentes segmentos, em diferentes países, né? Então, vai ser uma continuidade das palestras que a gente já ouviu anteriormente, mas bem prática, né? Com exemplos e casos reais. Uma apresentação rápida. Eu sou o Rodrigo Duran, diretor de negócios da Novix Brasil. A Novix é uma consultoria de implantação de soluções de planejamento, de demanda até planejamento integrado, passando por compras, operações, produção, com escritório na Argentina, Brasil e México, e fruto da experiência da Novix com os clientes, desenvolveu uma plataforma que se chama de PyPlan, que suporta todas as nossas soluções, né, de planejamento. A gente vai compartilhar hoje com vocês muitos dos nossos cases aí que a gente executou durante esse ano, né, projetos durante esse ano, bem atípico para todos que trabalhamos com planejamento. Qual vai ser a dinâmica? Bom, a gente vai começar primeiro contextualizando o cenário que tiveram que enfrentar a maioria das empresas nesse ano pela Covid. Depois, baseado nas nossas experiências, vamos fazer uma série de sugestões para a gestão dessa nova demanda, dessa nova realidade. Vamos comentar da evolução do S&OP para o IBP, porque essa evolução traz tantos benefícios para as empresas que estão adotando o planejamento integrado. Como a tecnologia pode ser nossa aliada e como podemos potenciar nosso processo de S&OP e IBP utilizando a tecnologia. Vamos mostrar um caso prático disso. E, por fim, vamos encerrar com as conclusões. Começando com o contexto, a gente, como todos nós já temos experimentado, a Covid-19 gerou choques de demanda, né, que nunca antes tinham acontecido. Foram choques que aconteceram muito rápido e mudaram o mix de venda da maioria das empresas. Algumas empresas de alguns setores tiveram choques positivos, né, como as vinculadas com o setor de saúde, com o setor de imobiliário, de tudo o que é trabalho em casa, né. Muitas outras tiveram um choque negativo, sobretudo aquelas vinculadas com
um setor de entretenimento, né, de lazer. Mas a maioria das empresas tiveram, no mesmo mix de produtos, impactos bem diferentes. Né? E esse impacto no mix é o que gera grandes desafios na gestão da cadeia. Então, frente a essa nova realidade, a gente precisa implementar novas práticas. Não adianta a gente manter práticas que foram aplicadas em uma realidade diferente frente a um cenário e um contexto totalmente diferente. Por exemplo, aqui a gente traz um primeiro caso de uma empresa do setor de farma da Argentina. Dentro da mesma empresa, ela experimentou exatamente o que comentamos antes. Produtos com uma demanda em níveis históricos ou um aumento, produtos com um choque temporário positivo, mas temporal, né? Depois retornou a níveis anteriores à crise, produtos com choque positivo e permanente e produtos com um choque negativo, né? E ainda sem uma recuperação. Então, essa realidade dessa empresa, por exemplo, desse setor de farma na Argentina, é uma realidade muito comum na maioria das empresas. Para algumas famílias, para alguns canais de venda, elas experimentaram um ou outro padrão de demanda. Então, o que a gente poderia fazer frente a essa nova realidade? Quando a gente fala de gestão de demanda, só para contextualizar, a gente aqui pensa sempre em três grandes perguntas. A primeira é o que a gente deveria fazer para criar demanda para nosso produto. Tudo que se refere com lançamentos, promoções, packaging, antes do lançamento dos produtos, o que a gente poderia fazer para criar essa demanda. Depois, entraria uma segunda etapa, que é quanto deveríamos esperar que seja essa demanda, né? O que se conhece como demand forecasting. E depois a gente tem o demand management, gestão mesma da demanda, que já se refere a todo o balanço entre o demand e o supply. Então, como a gente vai enfrentar essa demanda uma vez que ocorra, né? Então, aí entram processos como essa NOP ou IBP, nesse demand management. A gente vai fazer uma série de sugestões aqui, baseadas na nossa experiência, muito focalizadas no forecasting e no management, né? Na gestão de demand e supply. A nossa primeira sugestão seria mudar os modelos de forecast. O que significa? A gente tem que repensar o uso de algoritmos tradicionais de forecasting de vendas. Por quê? Porque esses algoritmos normalmente são de autorregressivos, funcionam com base no histórico. Então, se a gente tem um contexto novo de uma demanda que não tínhamos no passado, certamente a gente vai estar errando muito utilizando esses modelos tradicionais. Não é que os algoritmos tradicionais de séries temporais não sirvam mais, senão que vai levar tempo até que esses modelos consigam capturar essa nova realidade. Então, a gente tem que pensar em algoritmos novos. E aí surge a grande introdução e a contribuição dos modelos de machine learning, que eles conseguem capturar e se adaptar a essa nova realidade muito mais rápido, né? Então, nossa primeira sugestão seria deixar de pensar em modelos tradicionais e começar a pensar em modelos que capturem mais rápido a nova demanda, essa nova realidade. E terceiro, mesmo que a gente mude os modelos, pode ser necessário criar eventos para capturar comportamentos que o modelo não consegue capturar muitas vezes. Por exemplo, típicos eventos são o fechamento de parques, fechamento de bares e restaurantes, fechamento de fronteiras, são eventos atípicos, né? Então, a gente tem que incluir esses eventos nos nossos estudos, nossas análises do histórico para capturar esses picos ou vales e ter em conta esses eventos na possível projeção também dessa demanda. Trazendo aqui um novo caso para o setor alimentos da Argentina,
imaginem que a gente está aqui no início da pandemia, março de 2020. Utilizando modelos tradicionais de séries temporais, é bem factível que aconteça o que está apresentando aqui esses dois gráficos. Se a gente tem produtos com um choque de demanda negativo, ou seja, uma queda na demanda assim rápida, nossos modelos tradicionais eles vão ficar projetando valores maiores que essa nova demanda. Por quê? Porque eles estão olhando muito passado, muito histórico. Aqui a gente está parado, né? Imagina, em março, estamos projetando abril a outubro. Com dados reais para essa empresa de alimentos, estamos com um erro de abril a outubro de 46%. Mesma coisa poderia acontecer, mas em sentido contrário, para produtos que tiveram um choque positivo de demanda. Nossos modelos tradicionais vão ficar por abaixo dessa nova realidade. E os erros também aqui, vocês podem ver, em torno de 41%. Então, agora imaginemos que a gente está em julho de 2020. Já vamos chamar metade da pandemia. Estamos parados em julho, vamos projetar agosto, outubro. Os modelos tradicionais já começam a capturar essa nova curva de demanda. Aqui a gente está trabalhando ainda no mesmo caso, empresa de alimentos, para outro produto, outro SKU. E aqui vocês podem ver que a pandemia já tinha 4 meses, o modelo começa a capturar esse novo padrão de venda, ainda com um erro de 19%. Se a gente muda de modelo tradicional para um modelo de machine learning, nesse caso baseado em árvores de decisão, vocês podem ver mesmo produto, mesmos dados, só mudando o modelo, a gente conseguiria passar de 19% para 12% de erro no projetado agosto a outubro, só mudando o modelo. Então, nossa primeira sugestão seria mudar os modelos de forecasting dos métodos tradicionais para modelos de machine learning, onde esses modelos de machine learning, qual é a expectativa sobre esses modelos? Não só trazer novas variáveis explicativas, né, que hoje temos a disponibilidade de informação cada vez é maior. A gente tem muitas variáveis novas para serem utilizadas nos nossos forecasts. Com modelos de machine learning podemos trazer novas variáveis explicativas, podemos ter atualização dessas variáveis em tempo real. Por exemplo, dados de temperatura, dados da evolução da doença, dados de câmbio, de atividade. Qualquer variável explicativa a gente agora pode ter atualizado em tempo real e ver os impactos disso no nosso forecast. Ter uma melhor assertividade, como a gente mostrou esse exemplo do modelo que já captura melhor essa nova curva de demanda, consegue reduzir a assertividade e, portanto, em consequência, a gente vai ter níveis de estoque ótimos, né, para um nível de serviço desejado e menor venda perdida, né? Então, claro que se a gente melhora a assertividade na demanda, a gestão dos estoques vai ser muito mais eficiente. Sugestão número 2 seria identificar novos impulsores da demanda, né? O que significa? São novas variáveis externas. Como eu comentei, hoje temos disponíveis novas variáveis, como a evolução da doença, índice de mobilidade, publicado pelo Google, por exemplo, ou até informação de políticas públicas, né, de fechamento de fronteiras, por exemplo. Então, a gente deveríamos considerar novas variáveis no nosso forecast. E também projetar quebra estrutural na nossa demanda, que significa quando a gente tem um impacto tão radical no mix de venda, né, e produtos que hoje estão em patamares bem diferentes, isso significa que a gente tem uma quebra estrutural no comportamento dessa série. E temos que considerar essa quebra estrutural para os forecasts.
Um exemplo desse índice de mobilidade da Google, não sei se vocês conhecem, mas a Google começou a publicar, baseado nas visitas, na informação dos celulares, um relatório de mobilidade separado por setor: varejo, mercados de farmácias, residencial, trabalho, estação de transporte público e assim por diante. Então, aqui a gente pode ver claramente, quando começou a pandemia, como o varejo, o índice de mobilidade do varejo teve uma queda drástica, depois começou a recuperar, e, no contrário, aconteceu com o residencial. Então, a sugestão seria utilizar novas variáveis explicativas, e esse índice de mobilidade é uma delas, e está disponível para ser utilizada. A Google publica para todos os países, quase todos os países, e as cidades, por cidade. Então, aqui a gente trouxe um caso número 3 do setor de alimentos, também da Argentina. Vocês podem ver a correlação gráfica que existe entre a demanda de produtos que são fortes no canal de varejo versus a mobilidade no varejo, calculado aí pelo índice de mobilidade da Google. Vocês podem ver que quando a mobilidade cai, as vendas caem e depois começa a recuperar. Então, claramente existe uma correlação aí, pelo menos graficamente dá para perceber. E, no sentido contrário, produtos que estão mais fortes no canal de e-commerce, por exemplo, podemos ver um impacto dessa mobilidade mais para ficar em casa em relação às vendas desses produtos. Esse é um outro produto dessa empresa, e essa seria a correlação gráfica. Então, o que a gente fez foi incluir essas novas variáveis nos nossos modelos e ver qual era o impacto. E aqui estão os resultados. Para um produto X, aí, dessa empresa de alimentos, a gente tem, vamos supor que estamos na metade também, aí, em julho de 2020, projetando agosto a outubro. Com modelos tradicionais, a gente teria um erro de 38% projetando de agosto a outubro. Utilizando modelos de machine learning e novas variáveis explicativas, em particular esse índice de mobilidade, a gente iria de 38% para 12%. Você pode ver como o modelo captura muito bem a nova realidade e projeta muito bem também. Então, o erro do projetado de agosto a outubro cai de 38 para 12. Terceira sugestão é entender a dinâmica da cadeia de suprimentos. Frente a esse contexto de volatilidade, a gente tem que ter um olho no cliente final, no que está acontecendo na ponta, no sellout, e de aí ir para trás, considerando o impacto dos prazos de entrega, a volatilidade que a gente tem nesses lead time, e o nível de inventário. Então, a sugestão aqui é não focalize só no sell-in, senão tenta ter um olho no sell-out também. Hoje em dia existem muitas empresas que oferecem os dados de sell-out, né, dependendo do setor. Então, um bom exercício é começar a considerar esse sell-out no meu forecast. Aqui a gente trouxe outro exemplo, setor de farma, Brasil, o famoso efeito chicote, que também foi bem, já falado em algumas outras palestras. Nesse caso, numa empresa real aqui da indústria farmacêutica, vocês podem ver claramente uma melhor estabilidade do sell-out, nessa linha laranja, e o sell-in, nessa cor azul, tem uma volatilidade muito grande. Até esse exemplo aqui seria um exemplo de uma gestão errada da cadeia de suprimentos, né? Porque pela curva do sell-in, parece como se a gente tem um push de demanda, promoções, né, em alguns meses, e então no mês seguinte cai a venda. Promoções caem. Ou bem, tem muita ruptura, né? Esses vales aqui
podem significar ruptura também. Mas claramente não está funcionando a cadeia como um fluxo, sino que está gerando estoques. Então, a sugestão seria, considera o sellout no forecast, porque se você sabe que o sellout é mais ou menos estável, como é esse caso, toda vez que você tem um pico, vai ter um vale depois. E a outra sugestão aqui seria, evita promoções, evita campanhas de push de demanda quando estamos num contexto de grande volatilidade como esse. Sugestão número 4 seria adotar a técnica de planejamento de cenários. Essa técnica é uma técnica antiga já, mas em momentos de incerteza ela vira chave, né? Porque o planejamento de cenários nos permite estar melhor preparados e nos antecipar ao que pode acontecer. Então, se a gente tem 3 cenários, base, otimista, pessimista, que quando o contexto for A, eu vou aplicar o cenário X, quando o contexto for B, eu vou aplicar o cenário Y, e assim por diante, significa que eu não vou estar reagindo à frente à realidade, senão que eu estou preparado para, dependendo do contexto, aplicar um plano ou outro. Os cenários devem ser consistentes em toda a cadeia. Não adianta a gente ter um plano comercial, um cenário comercial agressivo, um cenário financeiro conservador. Então, tem que ser consistente em toda a cadeia, tanto de demanda e de supply, né, de compra, suprimentos, produção, quanto também com a integração financeira. E tem que acompanhar o monitoramento, porque se a gente tem cenário, para quê? Para que, caso a realidade esteja por um lado, aplicar um cenário, um plano, e se não aplicar outro. Se a gente não tem monitoramento dessa realidade, nunca vamos enxergar quando é melhor aplicar um ou outro plano. Trazendo aqui de novo um caso de setor alimentos da Argentina, nesse caso a gente sugeriu para essa empresa criar 3 cenários, baseado em quê? Na evolução do índice de mobilidade. Como o índice de mobilidade agora é uma das nossas variáveis explicativas, a gente criou 3 cenários sobre a evolução desse índice, dependendo da data de retorno a uma nova normalidade. Então, um cenário otimista seria um retorno à normalidade em março de 2021, um cenário base seria em julho, e um pessimista seria retorno à normalidade em março, mas com um rebrote desde abril, como acontece, infelizmente, em alguns países já da Europa. Então, baseado nesses 3 cenários do índice projetado de mobilidade, a gente colocou isso dentro dos nossos modelos e projetamos 3 cenários de demanda. Claro que o optimista vai ter patamares maiores que o base e antecipados, e o pessimista está por abaixo dos outros 2. Mas para isso, o que a gente precisa? Incluir como variável explicativa alguma variável da evolução da doença, que pode ser essa mobilidade, e depois criar cenários sobre essa variável. Quando a gente fala de cenários, por que é importante ter em consideração que sejam cenários sobre toda a cadeia? Porque os cenários têm que ser consistentes, devem parar em pé, como falam muito em português, que significa que eu preciso ter em consideração toda a cadeia quando a gente fala de cenários. Pelo que eu comentei antes, não adianta ter um cenário conservador comercial e conservador ou um cenário otimista comercial, agressivo, e conservador no financeiro. Então, para isso, a gente tem que integrar muito mais as áreas. Uma evolução nessa integração das áreas é o que se conhece como IBP, e um passo mais na evolução, na maturidade do processo de S&OP. O que significa o IBP na prática? É a integração financeira mais robusta, já não é olhar só margem de contribuição, sino trazer área financeira para dentro do processo, com todos os KPIs financeiros, com uma visão de capital de giro,
de caixa, de governance, né? E de indicadores de rentabilidade, ter uma melhor visibilidade e gestão dos riscos, toda vez que a gente integre tanto o demand e o supply, né? Ou seja, uma integração horizontal quanto uma integração vertical da estratégia ao operacional, a gente consegue ter um mapa de riscos com muito mais valor, porque a gente consegue ver se nossos riscos estão mais na área comercial que operativa ou financeira. E uma melhor identificação e correção dos gaps, né? A metodologia do IBP está baseada em que a gente não precisa de um cronograma de reuniões para fazer um planejamento, sino de um monitoramento da realidade, a definição de objetivos, e toda vez que os KPIs estejam diferentes, os objetivos, ter um plano de ação. Nossa visão sobre essa evolução ao IBP seria transformar a metodologia tradicional de planejamento hoje isolado, que cada área tem seus modelos, suas premissas, seus próprios cenários, para um planejamento integrado de todas as áreas, um planejamento único. Então, não existe mais de que o número da área comercial é diferente que o número da área de operações, diferente que o número do financeiro. Existe um único número, um único plano, e toda a empresa tem que estar alinhada por trás desse plano. Então, muito importante aí a integração vertical, né? Da alta direção até o pessoal que está na execução das estratégias que sejam definidas. Para levar à prática todos esses conceitos, a gente, claro, deveríamos utilizar a tecnologia como nossa aliada. É muito difícil a gente criar modelos de machine learning que tenham em conta variáveis explicativas novas, atualização em tempo real, integrar uma cadeia inteira com ferramentas tradicionais. A gente tem que ir para ferramentas novas. Quais são os requisitos que a gente acha são necessários para uma tecnologia que suporte esse processo de forma mais eficiente? Primeiro, que a ferramenta consiga automatizar e otimizar os planos, utilizando machine learning e variáveis externas, novas variáveis externas, que a gente consiga simular e criar cenários em tempo real e em toda a cadeia, né? Então, aqui o objetivo é que as estratégias sejam definidas na hora e a simulação de cenários sejam definidas no momento, porque é muito comum que aconteça hoje que para rodar um cenário, qualquer cenário que seja, a área comercial precisa fazer seus planos, seus cenários, montar seus modelos, depois operações, depois finanças. Quando chegou lá no final, o cenário já consolidado, o contexto mudou. Então, a gente não pode perder tempo criando cenários ou criando simulações. A integração das áreas, das variáveis, já é um dever, tem que ser assim. A gente não pode continuar trabalhando de uma forma que a gente trabalhava em outra realidade. O contexto hoje faz com que essa integração seja mais necessária do que nunca. Monitorear continuamente os KPIs, o que eu comentava antes, é importante a gente ter um olho nesses KPIs que foram definidos no planejamento estratégico, facilitar a colaboração e o consenso, porque o plano precisa ser de todos para que seja executado, senão vai ficar só um plano bonito e salvado lá em algum lugar. E que todo esse processo seja na mesma solução seria também uma sugestão, porque senão a gente tem que integrar muitas soluções ou muitas ferramentas, e isso é um grande desafio e pode gerar muitos problemas, né? E no final a solução pode ser pior que o problema original. Então, deveríamos tentar ter uma única solução para suportar esse processo. A gente gostaria agora de mostrar um caso prático
de uma ferramenta que suporta esse processo de SNOP e IVP, com essas características que a gente comentou como funcionalidades ou requisitos interessantes. Essa é uma ferramenta para planejamento integrado. Ela permite, desde o planejamento de demanda até o planejamento financeiro, né, passando pelas operações, compra, produção, logística, e a possibilidade de criar cenários em tempo real em toda a cadeia. No planejamento de demanda, aqui a gente pode ter até três grandes etapas. A primeira é uma análise de assertividade, então, o que significa entender como estão os desvios do real frente ao que foi projetado, né? E esses desvios, entender se foi porque a gente errou a mais ou errou a menos. Quando a gente errou a mais ou a menos, entender se está concentrado num segmento de produtos, A, B ou C, se está em um grupo de commodities, se está em uma unidade de negócio, numa regional, em um canal, etc., né? Até chegar em nível de SKU. Então, essa ferramenta permite ir navegando todas as dimensões do nosso modelo e entendendo esses desvios desde o mais global até o máximo detalhe. Tem também integrado todo um módulo de planejamento ou de forecast de demanda estatístico e com modelo de machine learning. Então, a ferramenta vai apresentar para cada SKU, para cada família, canal, etc., o planejamento, o forecast, com diferentes modelos. Vocês podem ver aqui N modelos diferentes, desde modelos tradicionais até modelos de machine learning e modelos que vão sempre surgindo como novidade. A ferramenta vai sugerir qual é o melhor modelo. Esse melhor modelo pode ser diferente, claro, para uma série que para outra. E baseado nesse melhor modelo, a gente vai ter um forecast de demanda e baseado em quê? No input do planejador sobre a expectativa das variáveis explicativas. Ou seja, se a gente está utilizando variáveis como preço, atividade, temperatura, baseado no que a gente espere para essas variáveis no futuro, vai ser o resultado do nosso forecast. Então, o usuário pode ir simulando aqui qualquer variável diferente e analisando o impacto no forecast, né? Com toda a hierarquia comercial, por família, por canal, por produto, etc. Na mesma ferramenta, podemos ter uma etapa colaborativa, aqui marketing e vendas, por exemplo, já fazem suas contribuições, seus ajustes sobre esse volume base, criando os famosos building blocks até chegar no volume final de consenso. E dentro da mesma ferramenta, ela é modular, pode ser a gente falar só de demanda, mas também poderíamos integrar os outros processos, né, de compras, produção, até financeiro. Por exemplo, planejamento de compras. Aqui a gente vai ter outro dashboard que, baseado naquele plano comercial, ele vai gerar um plano de compras para cada um dos nossos materiais. Vocês podem ver aqui diferentes formatos, relatórios, mas o que é interessante é que todas as premissas do nosso modelo podem ser simuladas e ver os impactos em tempo real. Então, por exemplo, se eu mudar a política de estoque, qual é o impacto disso? Se o lead time, agora em lugar de ser X, é Y, porque a gente tem uma volatilidade muito grande. Ou se um fornecedor crítico, por exemplo, em lugar de entregar o volume normal que ele consiga entregar normalmente, ele vai para a metade. Qual é o impacto disso no plano? Então, qualquer premissa de negócio pode ser simulado o impacto de um valor diferente no nosso plano.
Então, você pode ver aqui, frente a esse novo cenário que estou colocando de um fornecedor com um problema de entrega, qual é o impacto disso no meu plano? Está aparecendo uma alerta, uma linha vermelha aqui que está falando que eu preciso, está faltando produto aqui em algumas semanas. Aqui no gráfico está aparecendo essa faltante. E aqui a gente pode ver até impactos em variáveis financeiras, né? Vendas, EBITDA, caixa, qualquer variável financeira. Então, a ferramenta integra todo o processo de planejamento de forma modular. Mesma coisa para produção, financeiro, né? Financeiro, tudo, DRE, caixa completo. E o objetivo também dessa plataforma, desse tipo de soluções, é suportar esse processo de tomada de decisão. Então, o que significa? Que a gente consiga criar cenários em toda a cadeia em tempo real. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um novo cenário, vamos supor, comercial, de aumento de mercado potencial, qual é o impacto disso no meu plano? Então, colocando uma premissa nova, a gente pode ver os impactos tanto em demanda, quanto em produção, na logística, nos indicadores financeiros, até num DRE completo, né? A última linha do DRE. Então, frente a esse novo cenário aqui de demanda, por exemplo, a gente estava com um cenário base e ele foi bem para cima. Aqui a produção, vocês podem ver que ela não acompanha a curva, o novo cenário significa que está chegando no limite de produção. Temos os impactos nos indicadores financeiros, temos os impactos no DRE em todas essas linhas. Ah, não, agora vamos supor um cenário pessimista, caiu o mercado, de repente foi decretado um lockdown e a gente vai ter mercado, muito menor mercado que antes. Qual é o impacto disso no meu negócio? Então, assim a gente pode criar N cenários, não tem limite para cenários, na hora, em tempo real e em toda a cadeia. Então, no final das contas, a gente pode ver o impacto na última linha do financeiro frente a qualquer estratégia comercial, operativa ou financeira. Então, voltando aqui já nas conclusões, para encerrar a apresentação, nesse tempo de pandemia que a gente está ainda experimentando, infelizmente, muitas empresas têm sido forçadas a ser mais ágeis, né? Aqui a grande maioria das empresas tiveram que reagir rápido, e aquelas que não reagiram rápido enfrentaram consequências com muitos problemas. Para manter essa agilidade que as empresas conseguiram nesse processo de pandemia, tem que ser reconfigurados os processos internos e sistemas e as soluções que suportam esse processo. A gente não pode manter práticas que eram utilizadas em outra realidade para um contexto tão diferente. Pensar em cenários é mais fundamental do que nunca. E a tecnologia para criar esses cenários pode ser nossa aliada, também utilizando modelos de machine learning, como a gente mostrou aqui, que conseguem capturar essa nova realidade de forma muito mais rápida e criar cenários baseados em novas variáveis explicativas que suportem a tomada de decisão de uma forma muito mais eficiente e com melhor informação. Se a gente tem certeza é que a gente vai errar, mas o objetivo é utilizar todas as variáveis e os dados que a gente tenha disponível para a melhor tomada de decisão nesse contexto, mesmo que a gente saiba que vai errar. O planejamento integrado foi uma necessidade evidente também nesse ano de pandemia, nessa crise, porque a gente tem um impacto muito grande em toda a cadeia, desde demanda,
mas também tínhamos problemas com fornecedores, com entregas, com prazos de entregas que aumentaram muito, a gente teve que mudar fornecedores de um país para outro, deixar de importar, etc. Então, ou até variáveis financeiras, né, que tiveram também impacto muito grande. Então, o planejamento integrado de toda a cadeia foi evidente como uma necessidade. E a gente precisa, então, uma nova metodologia de planejamento para enfrentar os próximos cenários, né? Essa nova metodologia deve estar apoiada por sistemas e processos de SNOP, de planejamento integrado, ágeis e flexíveis. É fundamental a gente ter agilidade e flexibilidade nos nossos processos para enfrentar esse contexto de elevada incerteza. Por último, vou deixar aqui uma reflexão só. O uso do machine learning, de novas soluções, de novas variáveis explicativas, já não é uma coisa do futuro, que alguém utiliza lá em algum país desenvolvido. Não. Já existem muitas empresas que utilizam essas novas tecnologias e as novas variáveis disponíveis. É questão da gente ou subir na onda ou ficar olhando nosso vizinho que está surfeando acima dessa onda. Muito obrigado, deixo meus dados de contato aí. Vai ser um prazer trocar experiências com vocês. Pode me escrever por e-mail, pode me procurar no LinkedIn. E tem um site também aí da solução que a gente esteve apresentando. Obrigado aí, boa tarde para todos.